Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tive que aparecer, não tinha outro jeito, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre frações, tá? Vocês já viram frações, inclusive, no primário, porém agora a gente vai dar uma aprofundadinha nela, tá? Vou mostrar pra vocês aonde que a gente vê isso na vida da gente, no seu dia a dia, como que você pode encontrar a fração, tá? E fazer com que você entenda melhor se ficou alguma dúvida lá para trás, tá? Então, o que é a fração? Fração é uma parte de um todo, tá? É um pequeno pedaço de um todo, né? Ou seja, de um total de alguma coisa que a gente se refere, tá? A fração, ela é uma divisão, tá? Ela é uma divisão. Vocês não podem esquecer disso, que a fração é uma divisão. E nós temos dois elementos na fração, tá? Que é o numerador e o denominador, tá? O numerador é o número de cima, é a parte, tá? Do todo. O denominador é quem domina, é tudo, tá? É tudo. É quantas partes foram divididas. Então, esse é o meu denominador, porque ele domina, tá? E o numerador é a parte, a pequena parte de um todo, tá? Isso vocês não podem confundir, tá? Então, aqui eu tenho um desenho, né, que eu dividi ele em três partes, tá vendo? Então, ó, três partes. O que seriam essas três partes? Essas três partes seriam o meu denominador, certo? Porque domina, é tudo, é o total da minha figura, é o total de partes que eu tenho. Então, ele é o meu denominador, tá? E quem seria o meu numerador? Aí depende do que o exercício te pedir, do que a atividade te pedir, tá? Nesse caso aqui, eu quero que vocês representem para mim a parte que está pintada, tá? Então, a parte que está pintada em fração seria o quê? 1/3. Por quê? Porque eu tenho uma parte pintada de 3 pedaços, tá? E se eu pedisse para vocês a parte que não está pintada? Seria o quê? 2/3. Por aqui, pintada e não pintada, tá? Então, seria a parte que não está pintada, 2/3. E nessa outra imagem, eu tenho um círculo que foi dividido em 4 pedaços, certo? Quem que é o meu denominador? O que domina tudo, o que é o total? É o 4, tá? Por quê? Porque ele está dividido em 4 pedaços. Então, vamos por lá. Se eu pedisse para vocês agora, que fração representa a parte que é pintada da figura? Quanto seria? Isso mesmo, 3/4. E a parte que não está pintada? 1/4, tá? Não pode confundir isso, tá? Porque senão vai estar errado. Vamos aos exemplos práticos. Suponhamos que eu tenho uma pizza, tá? Dividida em 8 pedaços. 8 pedaços, tá? Então, que fração representa essa minha pizza inteirinha? Inteira, sem mexer, sem ninguém comer. Ela representa 8/8, não é? Porque eu tenho 8 pedaços de um total de 8 pedaços. Então, todas as vezes que vocês verem uma fração assim, com numerador e denominador igual, isso quer dizer que ela é uma fração inteira, é uma parte inteira, é um bolo inteiro, é uma área inteira, é uma plantação inteira, uma pizza inteira, enfim, tá? Sempre que aparecer numerador e denominador igual, quer dizer que eu tenho um inteiro, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma pizza de 8 pedaços, né? Que ela é 8/8 representando. Se eu tirar um pedaço dessa pizza, o que vai acontecer? Que fração que eu tenho agora? Eu tenho 7/8. Por quê? Agora eu só tenho 7 pedaços de 8 que eu tinha no total, tá? E se eu pedir para você que fração representa a parte da pizza que foi comida? 1/8, exatamente, porque foi tirado um pedaço dos 8 que eu tinha, tá? Então,
A parte pequenininha fica em cima e embaixo é o meu denominador, é o total, é o que domina, tá bom? Outro exemplo, acredito que todos já tenham visto aí nas receitas das mamães, né? Alguma receita pedindo 3/4 de xícara de açúcar, 3/4 de xícara de óleo, né? E tu fala assim, como que 3/4 de xícara? É como se eu pegasse uma xícara, tá? Lógico, vocês não vão fazer isso nas xícaras da mamãe de vocês, tá? Como se eu pegasse uma xícara e dividisse ela em 4 partes iguais, tá? Sempre as partes têm que ser iguais, tá bom? E eu fosse usar somente 3 partes dessa, tá? Se pediu lá 3/4 de xícara de óleo, tá? Então eu vou contar, eu vou encher uma parte, 2 partes, 3 partes. Ó, tá vendo que eu tenho 4 partes? Então, se pediu para eu usar 3/4 de xícara, eu vou usar 3 partes dessas 4, tá? Não precisa fazer isso, tá, gente? Pra gente identificar, a gente mais ou menos faz na cabeça, olha pra xícara, né? Imagina ela dividida lá em 4 partes e eu vou usar só 3. Aí pode pedir assim, meia xícara de açúcar. Meia xícara, ó, é 1/2. Então, eu vou usar uma parte de 2, tá? É a metade da xícara, tá? E se pedir 1,5 xícaras, às vezes aparece lá na receita assim, ó, 1,5, né? Você fala assim, 11/2? Não, não é. É porque tem que ser uma xícara inteira, ó, uma xícara inteira mais metade. Tá? Então a fração ela aparece aí no nosso dia a dia, né? Nas receitas dos bolos gostosos que as mamães fazem pra gente, né? E vamos ver um pouquinho da leitura da fração, tá? Quando eu tenho aqui, ó, numerador 1, denominador 2, eu tenho 1/2 ou só meio, tá? Essa aqui você não precisa falar 1/2. Se você ver só meio, tá certo também. Ela é representada desta forma, tá? Ó, 3/4. O nosso denominador, ele é sempre lido assim, tá? 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, tá? Isso vocês já viram. Eu tenho aqui 7/5. Quando passa do 10, certo? Porque eu tenho aqui, ó, 3 décimos. Então, são 3 décimos, 3 centésimos, 3 milésimos, tá? Quando ele é maior do que 10, a gente usa uma palavrinha chamada avos, tá? Não é avós, não é avós, é avos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 8/12, 8/15, 3/17. Então, passou do 10, a gente tem que acrescentar aquela palavrinha ali, tá? A não ser que é o 100, que daí eu vou usar centésimo, milésimo, tá? 20avos, 3/20avos, tá? 4/30avos, 5/42avos, tá? Então, é assim que a gente faz a leitura. Os outros normal, né? Meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, igual vocês já aprenderam, tá? Espero que tenham ficado claro para vocês. Um beijo, fiquem com Deus.